Nós vamos ler apenas um versículo, que será o versículo que nós vamos meditar nessa tarde. João 16, versículo 33. Um versículo muito conhecido em parte, porque nós guardamos sempre uma frase dele, né? Ou duas. E hoje nós vamos trabalhar nesse versículo como um todo. A palavra do Senhor diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler todos juntos, os irmãos que estão aqui na nave do tempo conosco? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Irmãos, Jesus entrega essa palavra para os discípulos, os seus primeiros discípulos, aqueles que estavam com ele até quase o momento de sua morte. E parece que é uma palavra um tanto quanto amedrontadora num certo sentido, porque Jesus está dizendo, afirmando que aqueles irmãos do passado e, consequentemente, os discípulos que viriam, passando por cada um de nós e por aqueles que virão no futuro, todos, de fato, passamos por aflições. No mundo passais por aflições. Se Jesus disse isso, irmãos, a gente poderia trazer para a nossa vida algumas perguntas nessa tarde, já no sentido de nós caminharmos com o que os discípulos estão ouvindo do Senhor. Será que Jesus está falando algo que seria sazonal? Ou seja, eu passo uma época de aflição, outra não, daí a pouco aumenta, daí a pouco abaixa? Será que Jesus está dizendo que isso é uma questão que muitas vezes nós nos pegamos surpresos, porque não esperávamos? Nós não deveríamos estar nos preparando convictamente e continuamente para passarmos por dificuldades, por lutas? Que tipo de situação que Jesus está se referindo aqui? Por que Jesus entrega essa palavra àqueles irmãos e, consequentemente, para nós também? Gostaria que você olhasse para a sua Bíblia e caminhasse um pouquinho para nós observarmos o contexto dessas palavras de Jesus. Se você voltar um pouquinho aí a sua Bíblia, você vai observar, por exemplo, no capítulo de número 13, vá comigo lá, 13, versículo 1, você vai ver uma narrativa que antes da festa da Páscoa, é aquele momento em que Jesus está ali na ceia, a chamada última ceia com os discípulos. Se você observar o versículo 2 do capítulo 13, o inimigo já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Cristo. E esses capítulos, irmãos, capítulo 13, 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, tudo isso acontece numa mesma noite, e o capítulo 18 é quando Jesus sai daquele momento da ceia e vai para o jardim chamado de Getsêmani. Ali ele vai orar, vai ter seu último momento de mais, digamos assim, tranquilidade, entre aspas, porque logo depois Jesus então é preso e levado para ser julgado, e depois então vem a crucificação. Mas aqui no capítulo de número 14, 15 e o capítulo 16, Jesus está num daqueles momentos da ceia em que ele está tentando acalmar o coração dos seus discípulos. Capítulo 14, Jesus vai falando com eles que eles não tivessem um coração muito conturbado, versículo 1 do capítulo 14. Eles deveriam crer no Senhor, crer nele, e ele explica então que ele estava deixando os discípulos naquele momento para preparar lugar para eles, e promete então um consolador. Então, o capítulo 14, Jesus vai falando para eles sobre a vinda do Espírito Santo, o consolo que ele traria para aqueles irmãos lá do passado.
Ele fala sobre a questão deles orarem, confiarem nele, que eles são uma videira, aliás, que eles são ramos ligados na videira verdadeira, que é ele, Jesus, o próprio Cristo, a videira, capítulo 15. E no capítulo 16, então, ele volta a falar mais especificamente sobre o Espírito Santo, sobre a questão de estar concedendo aos discípulos, aos seus discípulos, o Espírito Santo que trabalharia com eles e por eles. Quando ele chega, então, nesse último versículo do capítulo 16, irmãos, ele traz, então, que tudo o que ele diz no capítulo 16, ele vai dizer aí no versículo 33, esse que nós lemos, olha, essas coisas que eu estou dizendo para vocês, tudo isso que eu tenho dito, é para que vocês tenham paz, para que vocês tenham a mentalidade da paz, para que vocês tenham na mente não um sentido de que vocês são surpreendidos pelos males que acontecem, ou que vocês sejam pegos de uma forma, olha, eu não estava preparado, eu não tinha noção do que estava acontecendo, mas Jesus está mostrando para eles, olha, eu estou avisando essas coisas para vocês, para que vocês tenham a mentalidade um pouco mais tranquila, no sentido de saber que vocês vão mesmo passar por essas lutas, por essas aflições. E quando nós nos perguntamos, irmãos, por que Jesus diz isso? A gente vai olhar algumas coisas que estão nesse versículo. Primeiro, que mundo é esse que a gente passa por essas aflições? Essa palavra mundo, ela atravessa esse capítulo 16. Várias vezes Jesus fala sobre isso. O mundo aqui é todo o universo, todo o sistema que você vive. Os astros, o nosso planeta, a natureza, as relações do homem com a natureza, a relação do homem consigo mesmo, com seus pares, as nossas inter-relações, tudo isso Jesus chama aqui de mundo, e a gente vai aprendendo, irmãos, que esse sistema, desde que o Senhor criou, colocou em um funcionamento perfeito, quando vem a queda, quando vem o pecado, todo esse nosso sistema, todo o nosso universo, esse nosso mundo está corrompido com o pecado, com a entrada do pecado na história. E com isso, irmãos, você vai observar que há uma inimizade do mundo, de tudo isso que nós conseguimos conceber, entender, apreciar, há uma inimizade do mundo para com o Criador. Paulo fala nisso em Romanos 12, 2, mas ele chama não de mundo ali, mas ele chama de século, presente século, ou esta era, esse sistema de coisas que nós observamos. Ali em Romanos 12, 2, Paulo fala, não tomem a forma, não se deixem conformar com este século, com o presente século, com as coisas que vocês observam. Por quê? Porque este século ele é cada vez mais cheio de si mesmo, é hedonista, ele busca prazer em si mesmo, é um século que é cheio de vontade própria, cada um quer servir a si mesmo e não ao Senhor. E Gálatas, também escrito por Paulo, irmãos, vai trazer de uma forma mais explícita a militância desse mundo contra Deus, quando ele diz que o Espírito guerreia contra a carne milita contra o Espírito, Gálatas 5:17, ou seja, há um combate sendo travado diuturnamente entre as coisas do Senhor e as coisas da nossa carne, da nossa naturalidade. Jesus então diz, irmãos, que nesse mundo nós passamos por aflição. E essa palavrinha, aflição, ela quer dizer como se você passasse por uma prensa, como se você fosse sempre apertado, sofresse angústia. Isso é o efeito de estar em meio a essa inimizade entre o Criador e um mundo caído, entre esse mundo caído e pessoas caídas, entre pessoas caídas e pessoas caídas, as quais, movidas pelo seu pecado, sempre buscam apenas o seu bem particular. Estar sobre aflição, então, meu irmão, é você entender que está sempre sendo pressionado, sendo apertado, mas há uma questão aqui também que a gente começa a verificar, que se você passa por apertos, tem experiência de vida, você sabe também que elas vão te tornando mais capacitado para certas situações. Elas vão se
mobilizando, vão te apertando, mas você também vai se tornando alguém mais vivido, mais capaz. Como a gente usa no linguajar popular, você vai se tornando mais cascudo, vai se tornando um pouco mais resistente às coisas. E aí vem, irmãos, então, a questão de que Jesus trabalha nesse versículo, mostrando que essa é uma realidade que nós passamos. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Vocês passam por aflições nesse mundo, mas aí ele termina o versículo dizendo: tende o quê? Bom ânimo. E por que nós podemos e devemos ter bom ânimo? Porque Jesus não só afirma, como ele de fato fez, ele venceu esse mundo. Jesus venceu esse sistema de coisas que é contrário ao Senhor. Jesus venceu, irmãos, através da sua própria vinda, a sua encarnação, passando por todas as situações duras que a humanidade possa passar. Jesus conhece a minha dor e a sua dor, porque ele sofreu no nosso lugar e, enquanto estava conosco, passou por todas as perseguições, as lutas, as limitações que o ser humano sofre. Jesus não apenas passou por isso, pelo não reconhecimento, mas Jesus foi até a morte, como Paulo nos ensina, a morte mais horrenda, a morte na cruz. E mais ainda, não apenas passou pela morte, mas ele ressuscitou. Então ele tem não só autoridade, como ele tem completo conhecimento, completa vivência para dizer: eu venci tudo isso. Então tenham bom ânimo, eu venci e eu posso então fornecer a vocês o cuidado, a capacitação, a companhia, o fortalecimento para que vocês vençam também as suas batalhas. Olhe para o seu texto. Primeiro versículo do capítulo 16. Veja o que Jesus está apontando para os discípulos e para a sua vida nessa tarde, irmãos. Eu tenho vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Lembra que a gente lendo o versículo 33, ele diz: eu tenho dito essas coisas. Ele começa mostrando: eu tenho dito para vocês isso para que vocês não venham a se escandalizar. E aí Jesus começa a mostrar para os discípulos o que vai acontecer com eles. Olha, eles vos expulsarão das sinagogas. Vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. As pessoas vão perseguir vocês pensando que estão honrando ao Senhor. Mas por que eles vão fazer isso? Versículo 3, porque não conhecem o Pai e nem a mim, ou seja, porque não conhecem a vontade do Criador e não conhecem a mim, que sou o Filho, aquele que é o próprio Deus encarnado. Eles não têm conhecimento de mim. E aí Jesus está dizendo então para aqueles discípulos e para você nessa tarde: quando acontecer essas coisas, quando essa hora chegar, lembrem-se, no texto aqui, vos recordeis do que eu já disse para vocês. Lembrem-se que eu tenho avisado, que eu tenho ensinado, que isso de fato vai acontecer. Irmãos, Jesus está mostrando para aqueles discípulos que a realidade de servi-lo, de estar andando com ele, é uma realidade de intensa contrariedade do mundo para com aquele que quer andar com Jesus. Muitas vezes nós entramos nesse momento de oração para pensar na nossa saúde. E isso é excelente, devemos fazer isso. Nós entramos na tarde de oração para pensar nas disputas que nós temos que travar durante a semana. Às vezes com um problema dentro do nosso lar, às vezes com uma situação que a gente precisa que seja resolvida, é uma questão de emprego que eu estou buscando. Nós pensamos nessas coisas, mas quando você traz ao seu coração que você está num mundo caído, você passa a ser mais vigilante. Com aquele problema de saúde, você vai cuidar melhor da sua saúde também, não apenas orar. Que é muito fácil a gente tocar a vida de qualquer jeito e jogar para cima na oração, né? Senhor, eu não faço nada que presta comigo mesmo, eu estou me cuidando muito mal, eu não valorizo o que o médico diz, mas, Senhor, louvado seja o teu nome, me ajuda, me cura nessa hora. Né? Ou dentro da nossa casa, nós oramos pela conversão do esposo, da esposa, mas oramos daquele jeito: Senhor,
tudo que está errado é do outro. Né? Converte ele, Senhor. Ele não presta, não vale nada, ela não me ajuda, converte ela, Senhor. Mas a gente não traz para nós, irmãos, que se estamos num mundo caído, se estamos num mundo em que Jesus avisou que passaríamos por aflições, nós deveríamos ser mais vigilantes dentro do nosso relacionamento familiar. Nós deveríamos ser melhores pais, entendendo que os nossos filhos também são gente, pecadores. E que sendo nós os crentes, Jesus já nos avisou que nós deveríamos ser pessoas cada vez mais capacitadas, vigilantes, preparadas, porque estamos num mundo caído. Nós deveríamos ser melhores esposos, melhores esposas, melhores irmãos, melhores irmãs, melhores amigos, melhores amigas, porque estamos num mundo caído. Ontem à noite, o pastor Joel Teodoro, pregando aqui, deu um exemplo de que quando o soldado está na guerra, ele está o tempo todo pronto e sendo cada vez mais preparado, porque quem está a serviço, quem está sendo arregimentado, não pode ficar ligado aos negócios dessa vida, lembram-se? Irmãos, não é diferente você trazer esse mesmo raciocínio. Jesus está dizendo para aqueles discípulos, olha, vocês vão andar comigo, vocês serão meus servos, vocês vão andar realmente como servos do Senhor, e entendam, eu vos tenho dito essas coisas para que, quando elas chegassem, vocês não esmoreçam, não desanimem, tenham de bom ânimo. Eu venci tudo isso, mas vocês também vão passar por essas coisas, até que se cumpra o que é o propósito do Senhor para a história. A militância desse mundo contra Deus, irmãos, ela é persistente, ela é mais aguda a cada dia, ela é sempre um estado de revolta, embora às vezes as pessoas estejam dizendo e alardeando que nós estamos caminhando para a paz, estamos nos abraçando mais, estamos nos cuidando mais, mas a grande realidade é, nós devemos estar preparados para as contrariedades dessa vida. Jesus continua a conversa, irmãos, mas veja só, quando ele está falando que ele vai deixar aqueles irmãos, que ele vai agora cumprir o restante da sua missão, e é necessário que ele vá para que o Consolador venha, o Espírito Santo venha, veja o que acontece no versículo de número 6, ele diz assim, eu vos tenho dito essas coisas, mas a tristeza encheu o coração de vocês, ou seja, vocês parecem que não estão acompanhando o que eu estou ensinando para vocês. Versículo 7, mas eu digo a verdade, eu tenho que ir, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se porém eu for, se eu cumprir aquilo que tenho que cumprir, ele virá, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, ou seja, quando o Espírito presente estiver agindo, ele vai convencer, e agora de novo, o mundo, as pessoas com quem nós nos relacionamos, o sistema que nós estamos envolvidos nele, o Espírito Santo é quem é capaz de convencer esse mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9, por que vai convencer do pecado? Porque eles não creem em mim. Por que ele tem que convencer da justiça? Versículo 10, porque eu não estarei aqui, vocês não vão me ver, então só com uma ação do Espírito Santo, para que as pessoas possam crer de verdade que há justiça, e que essa justiça é o Senhor. E do juízo, ou seja, que vai haver um momento em que haverá o julgamento, versículo 11, porque o príncipe desse mundo já está julgado desde a eternidade, mas esse julgamento precisa ser cumprido na história. E é o Espírito Santo quem convence, quem trabalha, quem age, para que nós sejamos então discípulos fiéis do Senhor e outras pessoas venham convencer Jesus. É interessante, irmãos, que Jesus interrompe o seu discurso aqui, versículo 12. Eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar tudo o que eu tenho para dizer agora. Mas quando vier o Espírito, versículo 13, ele então vai guiar vocês a toda a verdade, porque ele não vai falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele vai me glorificar, versículo 14, porque vai receber o que é meu e vai anunciar para vocês. E aí, irmãos, ele continua desenvolvendo essa questão, até que os discípulos então começam a compreender de fato o que Jesus está dizendo. E aí, quando nós vamos nos aproximando daquele primeiro versículo que nós temos,
lá no versículo 33, quando nós vamos chegando mais para perto, os discípulos então, veja o versículo de número 30. Eles dizem para Jesus: agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Jesus então pergunta para eles de uma forma retórica: ah, vocês creem agora? Agora vocês estão crendo depois de tudo isso que vocês têm visto e ouvido? E aí ele então afirma: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos. Jesus estava anunciando que ele estava para ser preso e agora eles seriam espalhados. Eles não o veriam mais, cada um para sua casa, e vocês vão me deixar um só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E aí ele então entra: eu estou dizendo para vocês essas coisas, para que vocês fiquem em paz. No mundo vocês vão passar por tudo isso, mas tenham bom ânimo, que eu venci o mundo. Irmãos, o que nós podemos aprender de forma bem prática a partir desse episódio que nós estamos vendo? Assim como Jesus disse para aqueles discípulos que eles deveriam esperar, no caso, naquele momento, a vinda do Espírito Santo, que Jesus o enviaria, nós hoje temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio e nunca mais se retirou desse mundo. Atos capítulo 2 narra a vinda do Espírito Santo e ele está conosco todos os dias, até a vinda do nosso Senhor para buscar aqueles que são seus. Mas assim como o Espírito iria trabalhar naqueles discípulos, é o Espírito Santo quem trabalha conosco hoje. Então, o que nós devemos fazer em se tratando de uma tarde de oração como essa? O que você deve fazer no dia a dia, na sua casa, nas suas dificuldades, nessas aflições que nós vimos no versículo, mostrando que de fato todos nós atravessamos e estaremos atravessando essas dificuldades. A primeira questão, irmão, irmã, é você buscar ao Senhor para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Ore, e ore com foco, assim como o Senhor Jesus disse que é o Espírito quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Ore para que o Espírito convença a pessoa por quem você está orando, para que Ele convença a você mesmo nas suas lutas diárias e nas suas dificuldades, para que Ele convença as pessoas com as quais você lida no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas caminhadas, que você ore pedindo: o Espírito Santo, de fato, trabalhe, ilumine, faça acender a visão na minha vida sobre isso que eu estou passando, faça acender sobre o meu esposo, sobre a minha esposa, para que ele possa ser convencido e ver a tua glória, ver a tua ação, para que ele possa entender que o Senhor está agindo e que esse mundo é contra ti, e que o Espírito mostre que isso acontece. Irmãos, nós temos um costume brasileiro, pragmático, apressado de pedir: Senhor, resolve esse problema de saúde. Mas a gente não aprende, irmãos, a dizer: Senhor, o que eu preciso ser melhorado com esse problema de saúde? O que eu preciso ser trabalhado? Senhor, o que eu preciso amadurecer? Senhor, aonde que eu preciso chegar para que essa situação, então, sendo ultrapassada, venha paz de fato no meu coração? Jesus falou sobre isso. Eu estou ensinando essas coisas para que vocês tenham paz em mim. E quantas vezes, irmãos, nós oramos, Deus nos atende, Deus cura, Deus traz a paz, Deus traz o renovo, Deus traz uma situação que estava complicada, traz a solução, mas nós não aprendemos o que deveríamos aprender. E tal qual aqueles garotinhos, né, de 7ª série, 8ª série, às vezes a gente passa num ano colando, mas no outro a gente agarra. A gente às vezes vence uma história aqui e não percebe que ali na frente a gente não aprendeu, e se passarmos por uma segunda luta, nos desesperamos, corremos para o Senhor apressadamente, mas o que Jesus mostra, irmãos, é que nós não aprendemos ainda a orar como deveríamos. Orar para que o Espírito trabalhe conosco, irmãos. É interessante, e eu quero te mostrar um resultado disso. Quem está escrevendo esse evangelho é João. Quem estava naquela hora ouvindo a palavra de Jesus entre os discípulos era João.
E quando João vai escrever uma das suas cartas, a primeira dele, a primeira carta de João, a sua primeira epístola, lá no capítulo 5, a partir do versículo 13, ele escreve exatamente sobre o poder da intercessão, da oração, da petição. E aí João escreve exatamente o que Jesus está falando aqui no Evangelho. O João lá velho, depois de ter passado por toda a sua trajetória como apóstolo, pregador, pastor, cuidou de igreja, né? Já está próximo de ter aquele momento lá na ilha de Patmos, quando ele escreve o Apocalipse. João escreve as suas cartas, chamadas cartas gerais, e aí no capítulo 5, a partir do versículo 13, ele diz assim: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que vocês têm a vida eterna, a vós outros que creem em o nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E aí olha só, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Ou seja, ele está dizendo, se você vê alguém que está contra você, um irmão que cometeu pecado, você pode orar que Deus vai tratar dessa situação. E ele continua, há pecado para a morte, por isso não vos digo que rogue. Toda injustiça é pecado e não há pecado não para a morte. E há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas olha só o que ele vai dizer sobre o mundo, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus falou lá atrás, no mundo vocês vão passar por aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora João, o discípulo, aquele que estava naquela noite ouvindo aquela palavra, que está transmitindo para um outro, que somos eu, você, aqueles que leram, João está dizendo, olha, nós somos de Deus, mas o mundo inteiro, ele morre, ele se afoga, ele se afunda quando ouve o maligno. De novo o mundo, de novo a aflição, de novo alguém trazendo a lembrança, mas de novo um contexto de oração, quando João fala, orem, peçam ao Senhor, façam a sua intercessão, peçam ao Espírito. Irmãos, tarde de oração é tarde de nós buscarmos a presença do Senhor. Leve essa questão de você, nas suas orações, aprender a pedir sempre que o Espírito Santo ilumine a sua mente, o seu coração, para você sempre ter a lembrança de que sofrimento, as lutas, as dificuldades, elas estão na nossa caminhada. Mas que o Espírito também te lembre que Jesus venceu esse mundo. E Jesus nunca está distante de nós para que nós venhamos a cair, falecer nesse mundo. Pelo contrário, Jesus está nos tirando, nos livrando, nos cuidando, e o Espírito convence a nossa mente e o nosso coração dessa situação. Sempre nos lembramos dessa frase, no mundo tereis aflições. Essa a gente sempre lembra. Mas Jesus termina o versículo dizendo, tem de bom ânimo. E o que é bom ânimo, meu irmão, minha irmã? É você ter serenidade, é você ter uma visão de que mesmo que você passe pelo vale de lágrimas, mais à frente, com toda certeza, estará o sorriso no Senhor. É você entender que a gente passa por diversas situações. Nós passamos pelas nossas situações de dor no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente. Nós passamos por separações, pessoas que amamos. Às vezes são inimizades que nós criamos, às vezes situações de gente perto de nós que sofre. Mas se você lembrar que você tem a esperança da volta de Cristo, da eternidade com o Senhor, do sorriso eterno de Deus para você, isso vai recheando a sua vida de esperança, de expectativa. Quantas vezes, irmãos, se nós perdemos essa visão, perdemos a visão de que Jesus venceu o mundo, de que Ele sabe as coisas pelas quais nós passamos,
nós nos esmorecemos, desanimamos. Mas lembra dessa palavra. Jesus disse para você ter bom ânimo. João disse: sabemos que somos de Deus. Jesus disse: eu estou dizendo essas coisas para que vocês venham a ter paz. Agora olha que interessante, para a gente terminar essa palavra. Jesus estava com eles, Jesus estava naquele momento de ceia, Jesus advertiu que teria que deixá-los, que senão o Espírito não viria. Jesus falou e ensinou essas coisas. Esse é o último versículo do capítulo 16. Agora olha para o capítulo 17. Jesus acaba de falar isso com eles e o que ele faz depois? Capítulo 17 registra isso. Ele vai orar. Jesus conversou, jantou com eles, teve a ceia. Capítulo 17 narra a oração de Jesus. Tendo falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e aí ele começa então a falar com o Pai. Nós estamos aqui, irmãos, numa tarde que é de oração, que é de aprendizado também sobre isso. Depois que nós ouvimos essa palavra, eu gostaria de convidar você a orar, assim como Jesus fez. Queria te convidar a você abaixar um pouco a sua fronte e trazer na sua memória o que você tem buscado do Senhor. O que você está pedindo para Deus? Talvez você esteja se cansando muitas vezes e às vezes você diz para o Senhor: Senhor, estou te pedindo tanto tempo essa questão. Quem sabe Deus não quer iluminar a sua mente e o seu coração para dizer: olha, talvez você precise aprender algo muito precioso. E aí nessa oração você pode falar com Deus dizendo: Senhor, me ensina então. Mostra, Senhor, aonde eu devo chegar. Qual é o comportamento que eu tenho que mudar. Senhor, enche a minha vida de fé, para que de fato eu creia na Tua salvação, não apenas com aquilo que eu posso receber do Senhor, mas também, Senhor, entender que eu sou um soldado, que eu sou uma soldado na Tua batalha, que eu sou um homem de fé, que eu sou uma mulher de fé, e o Senhor quer trabalhar comigo. Queria que você orasse, meu irmão, minha irmã, pelo seu coração nessa hora, pedindo que Deus manifestasse de fato entendimento, aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, que é te convencer. Eu não posso te convencer, mas o Espírito pode convencer se há pecado, o Espírito pode convencer se vem juízo, se tem justiça. E se Ele convencer, Ele te convence também que você precisa se arrepender e mudar. Ele pode convencer aquela pessoa por quem você tem orado de tudo isso. O Espírito pode agir nessa hora, naquela vida, naquela situação que precisa ser desimpedida. Peça ao Espírito que ilumine os teus olhos nessa hora. E eu queria pedir que você usasse também o dom da intercessão, que você orasse pela nossa igreja nessa hora. Quando você veio nessa casa para orar, você veio para colocar algumas situações, mas agora eu estou compartilhando com você que você esteja orando pela nossa igreja, pelos pastores da igreja, para que eles sejam cuidados, para que eles tenham também a visão vinda do Espírito para edificar essa igreja. Ore pelos nossos oficiais, presbíteros, diáconos, pelas suas famílias, para que também sejam iluminados pelo Santo Espírito de Deus a percorrerem com fidelidade a carreira da fé. Quero te pedir, irmão, irmã, que você interceda nessa hora pelos missionários que nós acompanhamos como igreja. Às vezes nós achamos bonito quando alguém está do outro lado do mundo e conta aquelas experiências que são fantásticas. Mas o dia a dia desses irmãos é de luta, é de fazer o arroz com feijão, é de botar a comida na mesa, e muitas vezes isso é difícil, é sofrido,
porque estão em outro país, estão em outros lugares, estão passando às vezes por privações, e nós aqui não temos acesso a esses detalhes muitas vezes. Mas Jesus falou: olha, eles também precisam ter bom ânimo. Então ore ao Senhor para que o Espírito trabalhe com os nossos missionários nesse sentido, para que eles se lembrem que como crente eles vão passando por aflições também, mas que eles não esmoreçam, que eles tenham ânimo no Senhor, esperança no Senhor, porque se Jesus venceu o mundo, eles também vencem. Ore pelas nossas congregações, irmão, irmã, nossos queridos aqui na região do bairro Amazônia, que o Senhor os fortaleça ali. Os nossos irmãos aqui na cidade de Rio Pomba, na cidade de Mercês, na cidade de São João Nepomuceno. Ore pelos nossos irmãos da nossa igreja filha lá em Desterro, na Paraíba, que Deus abençoe aquela turma também, pastores, presbíteros ali. Ore ao Senhor, você que está na sua casa, que está acompanhando esse momento conosco. O Senhor tem te dito também que você precisa ter paz nele. Tem de bom ânimo. Você vai passando pelas aflições, elas vêm com certeza. Elas sempre vêm. Mas que o Espírito Santo renove seu ânimo, meu irmão, você que está em casa. Renove o seu lar. Renove a sua caminhada. Mas ainda, irmãos, vamos orar pelo nosso país. Vamos pedir ao Senhor que nos liberte dessa pandemia. Os números têm melhorado, graças a Deus por isso. Mas vamos pedir ao Senhor que venha realmente extinguir esse mal. Eu creio que Deus pode, antes de qualquer vacina, antes de qualquer coisa, Deus pode realmente acabar com essa situação. Mas se é plano dele que a gente caminhe debaixo dessa questão, que ele guarde a nossa nação, que ele guarde a minha vida, a sua vida, e que a gente atravesse esse vale fortalecidos no Senhor, com bom ânimo. Senhor nosso Deus, nós entregamos nessa hora, Pai, esse tempo de oração, esse tempo de meditação, esse tempo, Pai, em que nós somos chamados a perceber que de fato a Tua palavra nos ensina, Senhor, que todo aquele que quiser viver de forma piedosa seria perseguido. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Isso significa, Pai, cremos que todo aquele que confessa o nome de Jesus passa por aflições. Senhor Jesus nos disse isso. Mas, Senhor, o Senhor também nos disse que era para nós termos bom ânimo, ter um sorriso nos lábios, mesmo diante de tantas lutas. E esse sorriso vem porque o Senhor venceu todas as coisas, Pai. E nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é vencedor, o Senhor é Deus. Te adoramos, Jesus, porque no Teu nome não há barreiras, não há nada, nem ninguém que possa nos separar da presença, da atuação, da força, do vigor, da atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nessa hora nós queremos clamar: Santo Espírito, age nas nossas vidas. Cremos, Santo Espírito, que o Senhor recebe as orações que foram levantadas, estão sendo levantadas nessa hora. Cada um que está aqui nesse templo, Senhor, que o Senhor coloque esse coração nas Tuas mãos e venha trazer o afago, o aconchego. Venha trazer, ó Deus, a resposta. Venha soprar nessa mente, nesse coração, que o Senhor está com esse irmão, com essa irmã, que o Senhor está nessa casa que está acompanhando esse momento de oração. Santo Espírito, no nome de Jesus, consola, conforta, Senhor, reaviva, reanima, traz a Tua bênção sobre cada um que está aqui nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida ministerial, Pai, traz a Tua graça, traz o Teu mover, o renovo do Senhor sobre nós, ó Deus.
sobre as igrejas, ó Deus, da nossa cidade, em nome de Jesus, ó Deus. Fortalece, revigora, traz coragem, Senhor Deus, para que nós venhamos a marchar nesse tempo, Pai. Ó Deus, empunhando a bandeira do Senhor, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque Ele está comigo. Ó Deus eterno, louvado seja o Teu nome pela vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor contemple, ó Pai, as lutas, as dificuldades, e que o Senhor, ó Deus, fortaleça o meu irmão, a minha irmã aqui presente. Que o Senhor, ó Deus, que é o Deus de toda provisão, que o Senhor que é o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, que o Senhor sempre nos lembre que o Senhor está conosco e nada, nem ninguém pode nos separar do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, ensina-nos a confiar em Ti, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a marchar, a andar, ó Deus, em confiança. Que nós, ó Deus, ao andar pelas ruas da nossa cidade, nós nos lembremos que quem está na nossa frente, quem está ao nosso lado, quem está atrás de nós é o Senhor Todo-Poderoso. Fortalece a vida da Tua serva aqui, ó Pai, dentro do seu lar. Fortalece, ó Deus, aqueles que estão andando às vezes solitários, ó Pai. A que sempre se lembre que o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Em nome de Jesus, Pai, que ao percebermos, ao sermos ensinados, que nós passamos por aflições, que nós tenhamos a coragem, ó Deus, de fato, confiar no Senhor, lançar as nossas vidas nos Teus pés, Pai, e experimentar do Teu livramento, experimentar, ó Deus, do Teu milagre, experimentar do Teu cuidado sobre nós. Assim nós oramos e Te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Irmão,